Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro de educação continuada, uma iniciativa em conjunto com o Hospital Regional de Betim e o Hospital São Francisco para a formação de residentes em cirurgia geral. Meu nome é Igor Michalik, eu sou a referência técnica em cancerologia cirúrgica em ambos os hospitais e também sou preceptor na formação da residência de cirurgia geral desses dois hospitais com os quais me refiro. Essa atitude ela está ligada desde o início da pandemia ao setor de ensino do Hospital São Francisco, e a gente a cada semana se encontra para poder tratar a respeito de temas comuns na formação dos inventários do MEC e do CBC em cirurgia geral e trauma, dos temas da SBCO para a formação da cancerologia cirúrgica e da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos. O tema hoje é um tema bem denso. A gente vai começar a ter as aulas nossas, né, de cancerologia cirúrgica sempre com aspectos mais específicos, não apenas pela desenvoltura da especialidade que eu me proponho, né, mas também para aqueles outros residentes que a gente vai tentar trazer com os outros serviços aqui. Hoje a gente tem a presença do Dr. Marcelo Gissoni, que formou conosco no Hospital São Francisco, é também plantonista no Hospital Regional de Betim e residente em formação em cancerologia cirúrgica no Alberto Cavalcante. Então, a gente tem como objetivo estar trazendo também, né, a expertise da formação, que é uma luta constante da nossa sociedade, e fazer com que vocês também tenham cada vez mais uma imersão mais detalhada de temas que não escapam de forma alguma às questões que envolvam, né, as provas, os testes e assim por diante. Então, falar sobre câncer de colo e falar sobre uma estatística de relevância mundial, onde a gente sabe muito bem que ela é bastante comum, né, em setores, né, do primeiro ao terceiro mundo, onde situações cada vez mais são aplicadas ao estudo, né, da biologia molecular do tumor, em situações em que o prognóstico, né, para o tratamento oferece boas alternativas no campo da oncologia e que não somente, né, a cancerologia cirúrgica, mas a coloproctologia, a cirurgia do aparelho digestivo, vivem no seu dia a dia, na formação e também na prestação de serviço, a realidade, né, dos tumores que envolvem não apenas, né, o colo, como o reto e os seus segmentos. Então, hoje a gente vai fazer a discussão com alguns R+, né, assim, sem a presença de acadêmicos, de R1s no momento, e vamos também ter a participação oportuna do Marcelo por aqui conosco. O primeiro artigo da noite vai ser apresentado pela doutora Michele. Michele, você me escuta? Boa noite, doutor Igor. Me escuto sim. Vamos lá? Vamos lá. O Luan. Todos me mandam depois o print, tá? Por gentileza. Se puderem antecipar os que já vão apresentar os prints das aulas, da primeira página da aula, para a gente poder divulgar isso, eu agradeço. Certinho. O Luan vai passar os slides aí para mim. Perfeito. Luan? Então, iniciando, boa noite a todos. Meu nome é Michele, eu sou R3 cirurgia geral do Complexo Hospitalar São Francisco, onde eu tenho como chefe o Dr. Marcelo Girundi, chefe da equipe cirúrgica, tem o Dr. Rodrigo Faria como chefe da residência médica, e o Dr. Igor Michalik como chefe da cancerologia cirúrgica. Então, iniciando hoje o tema de neoplasia de colo. Eu vou apresentar hoje o capítulo de um livro, Princípios Cirúrgicos do Câncer Retal. Ele foi publicado em 2021, no livro de Cirurgia Oncológica, publicado pelo Departamento de Cirurgia em Montreal, no Canadá. Pode passar.
O capítulo do livro, ele inicia falando dos princípios cirúrgicos do câncer. Ele fala assim que a cirurgia hoje ele é a base do tratamento do câncer coloretal. Apesar de a gente ter um papel fundamental da abordagem tanto multidisciplinar quanto multimodal, seja com a terapia neoadjuvante, a base hoje ainda é a cirurgia curativa. A gente tem um órgão, o reto, que ele é ligado do sigmoide ao canal anal. Ele é dividido em 3 regiões. A gente tem o segmento do reto superior, médio e distal. A região superior de 12 a 15 centímetros da borda anal, médio 7 a 12, e a região distal até 7 centímetros da borda. A gente tem a irrigação principalmente pela artéria retal superior, que é ramo da artéria mesentérica inferior. Pode passar. E a gente tem também suprida pelos uns ramos adicionais, que é a artéria retal média e retal inferior. A gente tem o retorno venoso feito principalmente pela retal superior, que vai para a mesentérica inferior, e a gente tem as veias retais média e inferior, que são drenadas para a veia ilíaca interna. E além disso, a gente tem ainda a circulação linfática, que os 2 terços proximais é feito, drena para as bacias nodais ao longo da artéria retal superior, e a gente tem os linfáticos de 1 terço distal, que drena principalmente os linfonodos retais superiores e lateralmente para a cadeia ilíaca interna. Pode passar. Então, a gente tem o capítulo, ele coloca uma evolução breve do tratamento do câncer. Ele diz assim que em 1908 se fazia a ressecção perineal do câncer. Só que ali já se começou a suspeitar que você tinha recorrência de câncer em regiões do mesorreto. Só que em relação ao tratamento não foi mudado, foi mantida a ressecção perineal. Em 1940, já foi discutida a disseminação vertical inferior. Então, você tinha uma disseminação e a margem era dada de 4 a 5 centímetros de margem de segurança. Em 1980, foi aí que entrou o padrão ouro para o tratamento cirúrgico da ressecção de câncer retal, que aí foi adotada a excisão total do mesorreto. Porque foi discutido que esse tecido linfovascular periretal ele abrigava doença no microscópio. E essa excisão completa, ela diminuía a taxa de recorrência de câncer coloretal. Deixa eu passar. Então, no capítulo, ele discutiu alguns princípios. O princípio 1 foi a ligadura proximal da artéria mesentérica inferior ou sua ligadura da artéria cólica, que seria a ligadura baixa, né? A ligadura proximal, ela teria a vantagem proximal, né, da artéria mesentérica inferior, teria a vantagem de diminuir a chance de metástase para os linfonodos paraósticos da artéria mesentérica inferior, poderia aumentar a mobilidade do mesentérico colônico proximal e isso seria facilitar a anastomose livre de tensão. Porém, você poderia comprometer o fluxo sanguíneo colônico proximal e também poderia comprometer o plexo nervoso autonômico. E teria um risco aumentado de disfunção geniturinária. Então, assim, ainda tem essa discussão se faz a ligadura proximal da artéria mesentérica inferior, ou se faz uma ligadura baixa, dependendo. Pode passar. O princípio 2, que foi a base para o tratamento, seria que antes da adoção dessa excisão total do mesorreto, você dava uma margem de ressecção distal de 5 centímetros. Então, você ressecava o tumor e dava essa margem de 5 centímetros distal. Só que foi visto em estudos que 10% dos tumores retais, eles tinham disseminação intramural distal. E desses 10%, só 2 a 3% iam além de 1 centímetro. Então, a margem distal dos cânceres retais dessa borda distal foi diminuída para 2 centímetros, porque viu que os pacientes tinham vantagem, a maioria das vezes você conseguiria preservar o esfíncter anal do paciente. E foi visto que a disseminação ela era mais importante para o mesorreto do que essa disseminação vertical, né, para a região inferior. Pode passar. Isso foi a base para o princípio 3, que aí, de 52 procedimentos de ressecção de cólon, 22% tinha envolvimento lateral microscópico, e desses 27%, 85% desenvolviam recorrência local. Então, esses pacientes, quando não tinham uma ressecção alargada no mesorreto,
cerca de 85% deles voltavam com recorrência da lesão, desses 27% que apresentavam, né? Eles apresentaram uma controvérsia também. Seria na ressecção do linfonodo pélvico lateral. Esses linfonodos pélvicos laterais, ele abrange o quê? Os linfonodos ilíacos internos, os externos, os obturadores e os ilíacos comuns. Só que foi visto que essa ressecção alargada, por ser uma área que a gente é difícil de manipular, se poderia levar à disfunção sexual e urinária. Então, a diretriz americana de cirurgiões de câncer de cólon, eles não recomendavam essa ressecção alargada, essa dissecção, né, do linfonodo do pélvico lateral, se você não visse linfonodo clinicamente positivo. Então, na ausência de linfonodo clinicamente positivo, não seria feita essa ressecção de nódulo pélvico lateral. Isso é uma controvérsia, aí cabe a cada cirurgião no ato. Pode passar. Então, em relação ao procedimento em si, a gente tem uma extensão proximal das lesões. Se você faz uma ligadura alta da mesentérica inferior, então você vai fazer a ressecção de todo o cólon sigmoide. Se faz uma ligadura baixa da artéria mesentérica inferior, você vai ressecar proximalmente ao sigmoide 5 centímetros do tumor. Então, o tumor na região proximal se dá 5 centímetros. Em relação à anastomose que é utilizada. A anastomose utilizada, a gente faz a anastomose com o grampeador circular desde 1980. Ele é o mais utilizado. Eles falam que é principalmente pela facilidade técnica, porque são uma área de difícil manipulação. Mas não viam muita diferença entre fazer anastomose manual e anastomose por grampeador circular. Pode passar. A gente tem alguns fatores de risco para não se fazer essa anastomose primária, principalmente se a localização está menos de 6 centímetros da borda anal, ou se você tiver um tumor maior que 3 centímetros, ou fatores de risco do próprio paciente, obesidade, diabetes, que dificulta a cicatrização, paciente tabagista. Então, ele inclui uma tabela com alguns fatores que podem dificultar essa anastomose primária. Pode passar. Pode passar. Em alguns pacientes, então, principalmente por esses fatores de risco, pode ser necessária a realização de ostomia. Então, se for necessário, muitas vezes ele é revertido, né? Se a gente faz a reconstrução de trânsito com cerca de 3 a 6 meses. Isso é muito importante, a gente tem que ver se o paciente terminou todos os tratamentos adjuvantes para poder realizar essa reconstrução de trânsito. E a gente sempre avaliar, né? Fazer exame de imagem de contraste retal e fazer uma sigmoidoscopia flexível também. É isso, eu tentei dar uma resumida breve no artigo, pode passar. Essas são algumas das referências do capítulo do livro. Obrigada. Michele, parabéns. A gente sempre tem que lembrar, né, que o momento da apresentação é um momento sucinto, onde a gente pensa basicamente nas realidades que vocês vão trombar no dia a dia, né, no sorteio de aulas, apresentar em bancas e assim por diante. Mas agora, o tempo para que você possa criticar o artigo, para que você possa comentar o artigo e dizer das suas impressões. Doutor Igor, para mim foi um artigo muito interessante, porque ele faz um histórico da evolução do tratamento do câncer de colo de reto. Teve inúmeros fatores assim, importantes na hora de estudar esse artigo, que assim, eu levantei principalmente essa ressecção desses linfonodos pélvicos laterais, que até me gerou dúvida, né, se realmente na prática a gente costuma fazer essa ressecção, né, de linfonodos pélvicos. Eu achei um artigo muito completo, porque ele aborda desde a anatomia, foi tudo trazido do artigo, desde o tratamento até o final do método, da técnica cirúrgica. Então, assim, eu achei um artigo muito completo, atual, ele aborda um histórico grande também. Interessante. Eu quero iniciar, né, assim, pensando na condição da técnica cirúrgica, que foi uma revolução. Antigamente, os resultados eram completamente diferentes e numa estatística muitíssimo significativa, com um prognóstico pior, onde aspectos do posicionamento de uma cirurgia segura e a dissecção da face do mesorreto pudessem ofertar os números que hoje a gente sabe, né?
as pesquisas feitas provaram que a recidiva conseguiu baixar de 80% para 8% em situações em que pudessem se pensar em algumas invasões angiolinfáticas, em que a peça ela pudesse ser preservada na ressecção do mesorreto, e isso que hoje, né, a Michelle falou que pudesse ser controversa a condição da apresentação de um linfonodo, de uma situação crítica, que ainda vem sendo discutida, mas já com alguns protocolos específicos, algumas possibilidades. E aí, assim, a gente, de certa forma, também, né, entender que possa ser positivo. Jairo é coloproctologista da nossa equipe, está aqui para nos ajudar. Tudo bem, Jairo? Boa noite. Ei, pessoal, tudo bem? Boa noite. Só queria dar um comentário aí sobre a técnica que a Michelle explicou. Bom, o artigo é muito bom, o artigo. Assim, a nível geral, acho que para quem não é ainda especialista, é muito bom, dá uma ideia muito boa. Mas hoje em dia, assim, só para dar uma ideia geral, a ressecção de mesorreto hoje em dia também é tipo básica. Todo cirurgião oncológico, oncoloprocto, que mexe com reto tem que saber isso assim, de pés a cabeça. Porque disso depende muito hoje em dia o prognóstico do paciente. Se você faz uma ressecção total de mesorreto bem feita, como o Igor falou, o pronóstico de recidiva é local de 80% baixa para o 8%, mas quando é bem feita, porque tem vezes que você faz uma ressecção de mesorreto, faz uma ressecção parcial mais feita, inclusive hoje em dia tem uma classificação de integridade do mesorreto, como você ressecou o mesorreto. Se você faz uma ressecção total e bem feita, as chances assim, de sucesso são muito altas. E um comentário também sobre os linfonodos laterais. Hoje em dia está muito controvérsia ainda. Acho que quem que tem muita experiência hoje em dia é a equipe da Angelita, do Rodrigo Pérez, que tem vários estudos hoje em dia sobre ressecção lateral. Eles geralmente fazem um protocolo, se faz ressonância e encontrar um linfonodo suspeito, né, que é maior de 4 milímetros, então tem várias características, né? Eles faziam rotina a ressecção lateral, bilateral. Mas, assim, isso ainda é muito controverso. Os japoneses que estão hoje em dia fazendo de rotina, mas ainda não tem um padrão para seguir para fazer essa ressecção lateral. Além que uma cirurgia que eu tive a oportunidade de assistir é muito difícil, tem que ser um cirurgião muito bem experiente, porque é uma cirurgia muito difícil, com alta morbidade. Então, assim, isso ainda tem controvérsia, mas acho que daqui para frente deve ter bons resultados já, deve sair estudos novos com bons resultados. Eu acho interessante que o Jair está colocando, e agradeço desde já, porque essas circunstâncias, elas tornam, né? Veja bem, o Jair falando, hoje existe, já para o subespecialista, um tipo de classificação e postura com os resultados melhores, né? Assim, com a dissecção total do mesorreto. E essas controvérsias, elas são controvérsias que no passado elas existiam num escopo de questões que já foram definidas como padrões e outras que ainda, pelo serviço, pelo volume do serviço, igual da Angelita, por exemplo, traz para a gente um pensar diferente. Porque eu, por exemplo, recentemente tive a oportunidade de encaminhar para o Dr. Alexandre Miranda, que é um dos outros coloproctologistas da nossa equipe, no momento do desligamento do Diego da nossa equipe, um paciente que a gente teve uma lesão muito específica em parede posterior e que foi feita a ressonância, tinha um plano de clivagem muito bom para poder ser abordado, teria inclusive assim, toda a indicação de partir para a cirurgia imediatamente, mas por menor que pudesse ser, menor que 4 milímetros, ela era sintomática. E aí a gente partiu para fazer o que seria o protocolo inverso, né? Que seria, mas porque você estava embasado, por exemplo, a própria condição do paciente ser sintomático, então você entendeu alguma coisa mais. Foi feito o protocolo com a neoadjuvância. Esse paciente ele evoluiu com bons resultados. Foi feita a cirurgia, tanto com a biópsia local quanto ao toque. Tinha somente uma área cicatricial.
e agora, após mais ou menos 1 ano e meio, 2 já de cirurgia, recidivou, infelizmente. Então, assim, essas controvérsias é que são grandes apostas. Se tivesse ido direto para a cirurgia, teria resultados melhores? Eu acredito que não. A minha opinião, pela experiência que eu tenho, pelo que eu li, assim, isso é uma opinião, Igor, não é ciência nenhuma, mas assim, do que se entende da matriz de corte antes e depois da dissecção do mesorreto, é igualzinho a metástase à distância. Eu acredito que seria feito de toda forma, é uma aposta, e uma aposta para aquilo que deixa o cirurgião seguro, e acreditando nos ideais dele para a formação pessoal. O paciente, obviamente, ele não está ali por qualquer experiência, mas se o Jairo hoje tem uma experiência que deixa ele mais seguro fazendo a neoadjuvância, e isso recidivar de certa maneira, não é por ele, é porque isso faz parte de um extrato que ainda hoje é controverso para todo mundo, que se ele tivesse partido para a cirurgia direto, teria recidivado, se ele tivesse partido para a neoadjuvância com quimio-rádio, somente rádio, teria, ou mesmo tratamento conservador, né? Mas é ótimo, acho que a discussão é válida. Vamos caminhar para o próximo artigo da noite. Nós teremos a apresentação do Rodrigo Dabes, R3, do Hospital Regional de Betim. Rodrigo, você me escuta? Escuto, Igor. Tá me escutando bem? Vamos lá? Bora. Tá aparecendo para todo mundo? Tá ótimo, Rodrigo. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Rodrigo, sou R3 do Regional, como o doutor Igor falou. Vou trazer esse artigo que foi publicado nessa revista nesse mês, então uma coisa super recente. A revista desse mês é inteira focada no câncer coloretal, até dei uma olhadinha no índice, bem bacana. No Regional, a coordenação da cirurgia e da residência feita pelo Dr. Rodrigo Musi. Bom, rapidamente aqui, uma visão geral sobre o câncer coloretal. É mais comum nos pacientes acima de 50 anos, tem um pico de incidência aos 75 anos. Nos Estados Unidos é o terceiro mais comum, muito prevalente nas regiões industrializadas. Daí a gente já pega a referência aos fatores dietéticos, de ambiente e a predisposição genética. A colonoscopia, mais o avanço nas modalidades de tratamento, como a ressecção do mesorreto completa, mostrou uma queda na incidência e na mortalidade nos últimos 30 anos. Mas eu achei muito interessante, depois na crítica eu vou comentar mais, que tem sido visto um aumento de incidência e mortalidade nos pacientes mais jovens, inclusive a partir dos 40 anos. O tumor coloretal, ele tem 3 tipos de apresentação clínica. Ele pode chegar assintomático, que é descoberto na triagem de rotina, com sangue oculto ou com colonoscopia, uma lesão suspeita, que é nosso sonho. Ele pode ser sintomático, já com uma síndrome consumptiva, sangue visível nas fezes ou com mudança de hábito intestinal, sendo que essa mudança já denota um tumor mais avançado, com um tamanho mais elevado. E chega na situação de emergência, que é perfuração ou obstrução, que já é o caso que ele já é classificado como estágio 4, já piora bastante o prognóstico. Falando propriamente da avaliação pré-operatória, que é o que nós fazemos muito no ambulatório da oncologia, a avaliação ela tem que ser focada em três fatores principais: a localização do tumor, a metástase, que já vai classificar no estágio 4, e a avaliação de fatores tumorais e fatores próprios do paciente, permitindo assim um tratamento individualizado. A metástase especificamente, 20 a 25% dos dados que o artigo trouxe já se apresentam com metástase ao diagnóstico. A metástase do tumor coloretal, ela é feita pela via linfática, pode por extensão intraperitoneal e por via hematogênica, principalmente para fígado, no caso de tumor de colo, pulmões, mais comum no caso de tumor de reto, muito por questão da disseminação dele. Pode ser feito pela superfície peritoneal ou até por invasão local, uma solução de contiguidade com órgãos próximos da pelve. Bom, a avaliação pré-operatória ela é o exame clínico completo, então a história da moléstia, a história pregressa do paciente, tabagismo, como foi falado na aula anterior, alcoolismo, etc. História familiar, pensando que a imensa maioria dos cânceres coloretais são esporádicos, 85%, mas ainda existe os fatores
genéticos incluídos, a polipose familiar, síndrome de Lynch, doença inflamatória intestinal, que também pode predispor esse tipo de surgimento de tumor. O exame físico e o toque retal também vão entrar naquela ideia nossa de definir muito bem a localização para permitir um planejamento cirúrgico. O risco inerente de todo paciente vai entrar nisso. Os cânceres esporádicos têm a ver com a dieta, obesidade, tabagismo, etilismo, principalmente a idade. A polipose familiar, síndrome de Lynch, doença inflamatória intestinal, todos esses têm características específicas, critérios específicos. Questão da nossa propedêutica, a gente tem a colonoscopia como nosso maior aliado no diagnóstico desses pacientes, é um exame relativamente seguro. É importante fazer a colonoscopia de todo paciente e que ela seja feita por todo o segmento colônico, porque 5% vão apresentar neoplasias sincrônicas. A polipectomia pode atuar de maneira curativa num tumor in situ, ele pode ser tratado com a colonoscopia. É importante também a questão da tatuagem endoscópica para a localização durante o ato cirúrgico. No caso de tumores menores, ela é mais relevante ainda. E em caso de não ser possível a progressão do aparelho, não ser possível por causa de um preparo inadequado, os pacientes já obstruídos, a colonoscopia virtual, a entre-TC ou com enema opaco, permite uma avaliação completa desse colo. Trouxe aqui a questão do CEA, muito pela importância que isso tem no nosso dia a dia, até na atenção primária. Muitas vezes é pedido sem ter uma noção certa do que significa isso. O CEA, ele é pouco específico, ele é pouco sensível. Ele vai atuar muito mais numa questão prognóstica. Valores maior que 5, eles apresentam um prognóstico pior. Mas a importância, a maior relevância dele é no controle pós-operatório. Um CEA elevado após a cirurgia tem que levar em consideração doença remanescente, tem que levar em consideração metástases, etc. A avaliação radiográfica básica é a tomografia de tórax, abdômen e pelve, com contraste oral e endovenoso, para avaliação de metástases, para avaliação da localização do tumor e o grau de invasão desse tumor. A ressonância abdominal vai entrar muito no contexto das metástases hepáticas, que são mais comuns no tumor de cólon. A PET-CT é controversa no pré-operatório imediato, mas é interessante na doença recorrente. E a ressonância pélvica e ultrassom endorretal vão entrar muito no estadiamento loco-regional das neoplasias retais. Para grau de invasão, eles têm um grau de sofisticamento muito interessante, que a gente consegue ver as camadas. Então, diferenciação T2, a T1 ali, T1 e T2 vai ser muito interessante para esses métodos. Trazendo aqui a classificação da JCC, já está na 8ª edição, é o TNM, é a mais comum, é a mais utilizada, não vou ficar entrando muito em critérios aqui, teve algumas alterações, principalmente essa inclusão do N1C, que são depósitos de tumores fora do tumor, mas que não tem tecido linfonodal, então eles não são considerados metástases linfonodais. Então, é um N1C para diferenciar do N1A e 1B. Daí também a importância do número de linfonodos, também altera a questão de prognóstico. E a importância de se fazer uma ressecção com um número mínimo de linfonodos, pelo menos 12, é o que eles preconizam. E também houve uma alteração na questão da metástase. M1A, metástase confinada em um órgão ou sítio, e 1B, metástase em mais de um órgão ou peritônio. Então, a carcinomatose peritoneal já vai entrar como M1B. O estadio, vocês vão notar que do estadio 0 até o 2, a gente não tem o linfonodo positivo, é mais determinante do prognóstico, vai ser o tamanho do tumor. Na estadio 3, já temos os linfonodos, importando menos o tamanho do tumor, e o estadio 4, não importa o tamanho, não importa os linfonodos, mas se tem metástase à distância. Esse estadiamento sendo importante na questão prognóstica do paciente. Os estudos, esses estadiamentos, o TNM, todas essas subdivisões utilizadas para avaliação prognóstica e direcionamento do tratamento, necessidade de quimio e radioterapia adjuvante, neoadjuvância, outras modalidades possíveis no tratamento desse paciente. Como já foi falado aí pelo Igor e pelo Jairo,
a gente tem algumas outras questões do estadiamento que não aparecem no TNM, mas para quem já teve contato com os laudos de anatomia patológica pós-cirúrgico, pós-ressecção, uma avaliação da peça cirúrgica, a gente tem alguns outros parâmetros. O grau histológico, que geralmente a gente vê de não diferenciado, pouco diferenciado, muito diferenciado, também influenciando. Ele sugere essa classificação só em baixo grau e alto grau, por questão de ser uma avaliação operador dependente, depende do patologista que está avaliando, e a presença de anel de Syneti e o adenocarcinoma mucinoso, que a presença da mucina na peça vai levar a um pior prognóstico sugestivo de um tumor mais agressivo. Os linfonodos, como eu citei anteriormente, é o fator prognóstico individual mais importante. A recorrência está muito, muito ligada a esse acometimento linfonodal. Na neoplasia colônica, a gente tem um mínimo de 12 linfonodos. Voltando, é importante diferenciar os depósitos tumorais, essa classificação N1C. E na neoplasia retal, por questão da localização, questão que a colega falou anteriormente, o mais importante é o envelope mesorretal intacto. Isso já é levado em consideração, isso tem um impacto no prognóstico desse paciente. As margens também são levadas em consideração de 5 a 10 centímetros proximal e distal, isso aí mais na questão da neoplasia de cólon. E na neoplasia de reto, a margem mais importante, na verdade, é a margem radial, denotando novamente a importância da excisão completa do mesorreto. A gente também tem questão de invasão linfovascular e perineural. Temos também esse brotamento, budding tumoral, tive que pesquisar a tradução exatamente, que você tem esses depósitos tumorais à distância no mesentério, em outros locais, e a gente tem a imunohistoquímica, que é um refinamento dessa anatomia patológica. Vai ser focado principalmente nesses genes MMR, que são os genes de correção. Uma mutação de DNA do MMR denota síndrome de Lynch, em alguns genes específicos. Mas a gente também tem algumas mutações nesses genes nos tumores esporádicos, chega a cerca de 20%. Também denota um impacto no prognóstico dos pacientes. A gente tem a instabilidade de microsatélites, que é uma alteração de nucleotídeos, repetição de nucleotídeos, pode ser única e pode ser múltipla, também tem a definição muito específica disso, e por fim a gente tem a quimiosensibilidade. Então, quanto que esse tumor é sensível a uma linha quimioterápica específica, permitindo assim a gente definir qual que vai ser o primeiro tratamento dele, qual tratamento tem a maior chance de sucesso. Concluindo, é realmente uma apresentação muito rápida, muito focada nisso. Eu acho que o estadiamento, a gente tem muito contato, é importante a gente exercitar essa questão do estadiamento para pensar no prognóstico. Lembrando que a gente tem um estadiamento patológico, que é o da peça, mas a gente também possui estadiamento clínico, que é a partir do exame clínico, exames de imagem, etc. Então, para concluir, queria chamar a atenção para o exame clínico, que é importante ser feito em todo paciente, a colonoscopia para definição da localização e a importância da TC na questão da metástase. 20 a 25% de pacientes já vão ter essas metástases, e isso é relevante, isso abarca uma grande quantidade de pacientes, principalmente no nosso meio. Esses 3 fatores unidos permitem um planejamento cirúrgico adequado, como o doutor Igor já falou, questão de uma adjuvância, neoadjuvância, ostomia, não ostomia, anastomose primária, fazer uma ostomia protetora, etc. O CEA chama a atenção da importância da solicitação dele no contexto pré-operatório, não para definir alguma coisa cirúrgica, não para isso, mas no tratamento posterior desse paciente, o acompanhamento ao longo desses 5 anos, o CEA vai ser importante para deixar a gente atento para a recorrência de doença, para alguma coisa nesse sentido, uma metástase que pode não ter sido vista na tomografia, como é o caso de algumas metástases hepáticas, que podem ser vistas na ressonância magnética. Então, direciona muito para a gente a propedêutica e o planejamento terapêutico desse paciente a longo prazo. Então, uma cirurgia feita de maneira adequada,
reforçando a importância da excisão completa no mesorreto, uma preservação do envelope mesorretal e um estadiamento adequado já no pré-operatório, o nosso foco, é a nossa função aqui para estabelecer um melhor prognóstico e estabelecer um tratamento individualizado desses pacientes. Era basicamente isso. Quer que já emenda, Igor? Pode emendar, por favor, Rodrigo. O artigo é excelente, cara. Eu gostei muito dele. Eu acho que eu fiquei até curioso para ler a revista toda depois. Tem vários pontos ali, inclusive parte cirúrgica, etc. Me chamou muita atenção, me deixou pensando muito, primeiro a questão desse câncer coloretal aparecendo nos pacientes mais jovens. Assim como aconteceu no câncer de mama, acho que vai ser uma tendência que a gente comece a fazer a colonoscopia de triagem, o sangue oculto nas fezes de triagem, numa idade mais precoce. E aí a gente entra em todos os problemas que a gente tem no sistema de saúde brasileiro, na dificuldade de se conseguir esses exames, etc. Outra coisa muito importante que é interessante, até na outra aula, achei bem legal a gente pensar nisso, na importância de uma cirurgia bem feita, de uma excisão do mesorreto bem feita, e que isso é possível ser feito. Os planos de dissecção, eles são visíveis, eles são muito bem definidos. Eu ainda não consigo ver direito, mas eu sei que eles estão lá, e quando é mostrado, é realmente muito bonito, dá prazer de fazer, sabe? E a individualização do tratamento, acho que já foi comentado em outras aulas aqui, como que a gente está indo em direção a um tratamento individualizado num paciente específico para um tumor específico. Então, esses outros fatores do estadiamento, além do TNM, permitem essa individualização de tratamento, permitem essa avaliação criteriosa do paciente, e eu acho que isso vai ter um impacto muito grande no tratamento a longo prazo de todos esses pacientes, principalmente no nosso caso, que a gente continua pegando pacientes graves, pacientes com doença avançada. Não, é muito raro a gente pegar um paciente que chega com uma colonoscopia positiva com um pólipo que está um adenocarcinoma ali. Acho que é isso, Igor. Obrigado, cara. Rodrigo, obrigado a você. É um artigo que eu concordo com você, assim, torna o tema motivante, torna a possibilidade de a gente querer saber um pouco mais a respeito. Eu te aconselho, como eu vinha falando, você pegar a matriz histórica sobre a possibilidade do tratamento do câncer de reto, sabe? Porque é uma questão que assim, tem um desafio teórico muito legal. Como o Jairo falou, os japoneses eles partem para alguns pensamentos diferentes dos americanos, algumas vezes diferentes dos franceses, e inclusive, né, com a gente tendo a chance de ter uma representatividade muito interessante com os trabalhos da Angelita, e faz com que cada vez mais assim novos estudos, novas propostas fazem do dia a dia um desafio, sabe? Assim, isso que você falou é legal, assim, quando você pega um plano do mesorreto para poder fazer uma cirurgia por vídeo, você vê que a cirurgia é maravilhosa, ainda aberta é maravilhosa, quando você tem as dificuldades técnicas para você poder abordar assim, a própria anatomia. E, cara, cada vez mais com tudo isso, o desenvolvimento da técnica, né? O Jairo hoje, por exemplo, tá estudando e se formando como um cirurgião coloproctologista de excelência, assim, estudou no serviço, na minha opinião, um dos melhores do mundo, né? Junto com o professor Fábio Lopes, e vem se investindo em robótica. Isso tudo faz parte desse contexto, entendeu? Não há como hoje, por exemplo, pensar em coloproctologia sem pensar em robótica, sem pensar em novos aspectos que envolvam os desafios com o mesorreto, com questões que antes teriam já uma dificuldade em que o vídeo já magnificou e agora o próprio robô tem condições de acesso. Então, assim, eu te sugiro que você faça esse apanhado histórico, você ainda vai ficar mais satisfeito, ainda mais entusiasmado com o tema. Jair, vamos lá. Só falar uma coisinha aqui. O artigo é muito bom, viu, Igor? Mas só para todo mundo ter também uma ideia, esse artigo fala do câncer coloretal. Mas sempre tem que ter na mente uma coisa: o câncer de colo é uma coisa e o câncer de reto é outra coisa.
as questões de diagnóstico, colonoscopia e tudo é a mesma coisa. Mas na hora que você vai estagiar, é totalmente diferente. Você estagia totalmente um câncer de cólon direito, transverso, descendente, que é de câncer de reto. Câncer de reto, você precisa um estagiamento muito bom, seja assim, tipo endoscópico e, sobretudo, com ressonância magnética, bem feita. Porque a ressonância é muito importante para o câncer hoje em dia do reto. Tanto assim que a classificação TNM no câncer de reto, hoje em dia, tem uma classificação diferente, que inclusive que no câncer de reto, ele divide o T3 em T3A, B e C. A, que tem uma invasão menos de 1 milímetro da muscular, B, que tem mais de 1 milímetro da muscular. Então, hoje em dia, é tipo o reto, é quase que hoje em dia um campo diferente que assim, que o cólon. Assim. A gente fala, é a mesma coisa, mas é assim, um campo totalmente diferente. Se você coloca aí reto, câncer de reto, estudos, você não vai terminar de ver estudos novos só focados no reto, porque hoje em dia é tipo um desafio, tanto tratamento cirúrgico, tanto tratamento de white and white, TNT, então, hoje em dia, assim, é bem assim complexo. E só queria que o pessoal tenha em mente que é muito diferente tratar um câncer de cólon que não seja reto, é bem diferente. Então, e o mesmo jeito de estagiar é bem diferente. Só para todo mundo ter uma ideia que às vezes, não é, vou fazer só na tomografia de pele e já. Não, reto, assim, vale a pena investir um pouquinho mais quando é no reto, tá? Ô, Igor, você me permite só um comentário aqui nisso que o Jair falou, cara? Acho que Igor saiu, não sei. Igor saiu. Então, eu vou falar mesmo assim. Cara, isso é muito legal, né? Como é que são duas doenças completamente diferentes, uma ligada na outra, até questão assim da metástase, que no reto é mais comum em pulmão, né? E no de cólon é mais comum no fígado. Eu achei bem legal isso, como que são tecidos parecidos, mas como é que a cirurgia muda, como é que o estadiamento muda, como é que o tratamento muda, como é que a neoadjuvância, a questão de neoadjuvância, adjuvância muda. Bem legal isso. Não, é diferente, é bem diferente. Apesar que é mesmo tecido, embriologicamente é diferente. Então, eu acho que é isso que faz a diferença entre essas duas, assim, as estruturas. Porque embriologicamente é diferente, então aí muda totalmente a abordagem, tanto do cólon como do reto. Sim, sim, perfeito. Agora acho que o Igor saiu. A chuva deve estar forte no caso do Igor, que tá. Deve ter perdido a internet aí. Ô, Jairo, ele caiu, ele pediu para alguém assumir enquanto ele recupera a conexão. Tá, alguém tem mais um comentário para uma questão, pergunta, uma coisa para adicionar? Voltei, vamos lá. Vocês me escutam? Tá bom, Igor. Tá bom. Opa. Caiu aqui minha conexão. Mas vamos lá. Pode continuar com seus comentários, você e Rodrigo, por favor, o Jairo. Eu só tinha falado para o pessoal, Igor, que só tem em mente que o cólon, o reto é totalmente diferente. Apesar de ser parte do cólon, o reto é uma estrutura totalmente diferente, embriologicamente diferente, o tratamento, o estagiamento é totalmente diferente. Então, na hora de encontrar alguma lesão de reto, sempre ter presente que é diferente, não é só pedir na tomografia de tórax, abdômen e pélvico. Em reto, sempre tem que ter presente que tem que ter uma ressonância bem feita, com ênfase no reto. E o restante, se o Rodrigo falou uma coisa aí, mas assim, já um comentário aí, mas acho que já dá para continuar também, ó. Eu quero só engrossar o que o Jair está falando, porque situações como outras condições de transição, elas trouxeram grandes avanços para a medicina no trato com os tumores, né? Antigamente, entendia-se câncer de esôfago e câncer de estômago como entidades semelhantes, depois, né, paralelas, assim, a própria condição da separação do CCE para adenocarcinoma,
mas fazendo um carcinoma de transição tornou a circunstância de uma nova entidade, né? Do tumor de junção. Hoje, não diferente disso, o tumor de endométrio de colo uterino estão tomando cada vez mais caminhos opostos, né? E eu acho, esse é um palpite meu, posso estar completamente errado, mas que no futuro nós teremos não apenas, né, uma forma ótima de se tratar os tumores do reto, como teremos uma forma ótima de tratar os tumores do cólon e da junção reto-sigmoidiana, que a gente sabe por várias vezes que, assim, é um paradoxo muito grande, porque reto, por exemplo, a gente pode irradiar, pode fazer outras linhas de tratamento que talvez acima do sigmoide não possa, mas acaba que por um motivo em que você faz para alguns casos que você faz uma neoadjuvância já em tumores avançados, a impressão que dá é que se tivesse feito algum tipo de tratamento neoadjuvante semelhante naquela junção ao do reto, o tumor responderia de uma maneira diferenciada e mais significativa nessa transição entre o reto alto e a junção reto-sigmoidiana. Então, assim, de fato assim, muito interessante conversar sobre tudo isso e é sempre um desafio. E eu duvido, para todos aqueles coloproctologistas, cirurgiões oncológicos ou cirurgiões do aparelho digestivo, que eles não se sintam intrigados a cada momento em que um paciente desse tem uma resposta diferente, para que possa ter um desafio teórico e a ciência se posicione, né? Mas, enfim, vamos continuar então com a nossa aula. O próximo artigo agora, deixa eu me retomar aqui. É Débora que apresenta agora, Débora? Isso, chefe. Tá bom. E o último é o Luan, é isso mesmo? Ou é você e o Luan depois? Como é que tá isso aí? É a Débora primeiro, eu em seguida e por último o doutor Marcelo. Perfeito, então. Vocês me desculpem, porque como caiu meu sinal aqui, eu não estou conseguindo acessar. Mas vamos lá. Débora, então, apresentando o terceiro artigo da noite. Só um segundo, chefe. Boa noite, gente. Meu nome é Débora, eu sou R3 do Hospital Regional de Betim. Só colocar aqui. O nosso chefe da residência e do serviço de cirurgia geral é o Dr. Rodrigo Musi. E eu fiquei com um artigo que fala sobre a excisão mesocólica completa e a linfodenectomia estendida para o tratamento de câncer de cólon. O tratamento primário do câncer de cólon não metastático é a colectomia com a ressecção R0 e com a remoção dos linfonodos regionais em bloco. A extensão dessa colectomia ela é definida pela localização do tumor e pelos vasos que irrigam e drenam esse tumor. E essa excisão mesocólica completa com a ligadura vascular central tem aumentado tanto a minuciosidade da ressecção do tumor e tem também levado a melhores resultados oncológicos. Esse procedimento é a dissecção acentuada da face mesocólica visceral da face retroperitoneal parietal, que assim você tem a mobilização completa de todo o mesocólico. Dessa forma, a face visceral embrionária não é violada durante a dissecção, e aí você evita o derramamento do tumor e a propagação desse tumor dentro da cavidade. Nesse processo, além de tudo, os vasos eles são divididos na sua origem para garantir que tenha toda a ressecção desse tumor. Aí a imagem, né, mostrando os vasos principais, a veia mesentérica superior, a artéria mesentérica superior, que são todos as guias que você utiliza para poder fazer essa ressecção. E aí, o artigo em si, ele olha o impacto dessa cirurgia para o tratamento do câncer de cólon. E mostrou que teve uma melhora significativa nos tumores estágio 3, depois que se implementou esse tipo de dissecção. Ele ressalta também que, além do fato de ter iniciado esse tipo de ressecção, tem fato também de que o estadiamento se tornou melhor, a quimioterapia adjuvante tornou melhor, mas fato é que o desfecho tem sido melhor dos pacientes com câncer de cólon. Um outro estudo mostrou que teve um aumento de 10% na sobrevida livre da doença de 4 anos, quando foi feita no estágio 1 e 3, e que, no geral, independentemente do estágio, teve melhores resultados. E isso foi visto tanto no estudo da Dinamarca, quanto na China e na Suécia, vários estudos mostrando os mesmos resultados, ou resultados bem semelhantes.
E aí teve essa proposição da classificação patológica do câncer de colo de acordo com o plano de dissecção mesocólico, perdão. E isso daí mostrou que a colectomia com essa estendida, ela removeu mais tecido e por isso que teve esses resultados melhores. A outra opção que tem é a dissecção D3, que é mais utilizada no Ocidente. Ela retira os linfonodos de forma radical e ela é basicamente um conceito sobreposto dessa outra ressecção estendida, que enfatiza a ressecção do todo mesocolo dentro da face embrionária até a raiz dos vasos. Aqui só colocando basicamente o que é cada uma dessa classificação. O D0 tem a dissecção incompleta dos linfonodos pericólicos. O D1 tem a dissecção completa. O D2 tem completa, que corre para dentro de 10 centímetros do linfonodo. E o D3 inclui todos os 10 centímetros do tumor, perdão. E inclui todos os linfonodos da região. Que ele coloca que a extensão da propagação linfática nesse tipo de tumor geralmente não ultrapassa 10 centímetros. E então, por isso que você considera os vasos, o ponto para você poder fazer essa dissecção de 10 centímetros de todos esses vasos. Aí mostrando a divisão dos linfonodos. E, enfim, mostrou que as duas técnicas, tanto a D3 quanto a excisão mesocólica completa com a ligação vascular, elas foram similares nos resultados. E a diferença maior foi naquela questão da quantidade de tecido, que foi mais curta nas amostras em qual foi feita a D3. A dissecção D3 tem mostrado mais de 50% de sobrevida em pacientes com nódulos centrais e sugere também um potencial mais benéfico da D3 em pacientes oncológicos. Também mostrou que para tumores T3 e T4, a dissecção D3 ela é bem melhor do que a D2, por causa de sobrevida e tudo mais. E é recomendado no T3 e T4 sempre a dissecção D3. Os resultados todos mostraram que ambas as abordagens elas têm bastante segurança, são viáveis, se forem feitos por cirurgiões experientes e têm melhores resultados na patologia cirúrgica. Sobre a abordagem minimamente invasiva do tumor de colo, lá coloca que nos Estados Unidos a cirurgia laparoscópica ela é o padrão e ela tem desfechos bem parecidos a longo prazo com o da cirurgia aberta, com todas as vantagens da cirurgia laparoscópica, que tem menor dor no pós-operatório, reduz o ilho, reduz a infecção de ferida, a recuperação do paciente é mais rápida e ele fica menos tempo no hospital. Um estudo mostrou que a dissecção D3 laparoscópica versus a aberta, ela teve uma taxa de 5,4% de conversão e teve as mesmas questões, de um resultado melhor a curto prazo, porque teve menor sangramento, a recuperação melhor, menos dor e tudo mais. E a taxa de evento adverso foi bem menor na laparoscópica. Ele também coloca que a sobrevida global em 5 anos foi igualmente alta nas duas abordagens. E coloca que tem a outra opção, tem uma terceira opção, que é a cirurgia robótica, que ela é minimamente invasiva, tem também a menor perda de sangue, a recuperação também mais rápida, todas as vantagens da cirurgia laparoscópica um pouquinho maiores, mas tem um tempo cirúrgico maior e um custo muito maior. Então, não tem ainda muitas evidências para poder definir qual que é melhor, a aberta, a laparoscópica ou a robótica. As 3 abordagens são viáveis, dependendo da preferência e da experiência do cirurgião. Ele coloca o conceito da margem de ressecção circunferencial, que é a margem radial criada durante a dissecção do câncer de colo, a partir do reto peritônio, que é onde o tecido está mais próximo da borda mais distante, aliás, está mais distante do tumor. Essa margem, estando positiva, é quando o tumor
maligno dentro de 1 milímetro da borda do tumor ressecado. E o estudo mostrou que quando essa margem está livre, a sobrevida global dos pacientes aumentam bastante. E que ela sendo positiva, o risco de morte é 1,1, uma vez mais maior, no caso. Só que ela sendo positiva, estava associada a outras características patológicas de alto risco, como colheita nodal inadequada, que é menos de 12 linfonodos ressecados, e a margem de ressecção proximal ou distal positiva. Concluindo, os resultados oncológicos melhores foram pela técnica de mesocólica estendida e a dissecção D3, todos com bom resultado, tanto em países ocidentais quanto orientais, apesar da falta de estudos prospectivos. Mesmo mostrando a viabilidade de ambas as técnicas, alguns estudos mostraram automorbidade com esses procedimentos, sugerindo a dificuldade técnica durante a fase de adoção desses procedimentos. A completude do plano mesocólico, o número de nodos colhidos e a margem cirúrgica, eles afetam no resultado oncológico e, como eu falei, está limitada a questão de definir uma abordagem melhor, se é a robótica, a aberta ou a laparoscópica. E é isso. Débora, emenda seus comentários, por favor. Então, chefe, na verdade, achei o artigo muito bom. Ele me fez lembrar muito, na verdade, uma discussão que a gente teve lá no hospital ano passado, assim, quando a gente estava discutindo a questão dos pacientes quando eles já chegam obstruídos no plantão, que foi até uma coisa que foi mudando, eu vi essa mudança muito grande, do meu R1 para o meu R2, que antes o pessoal tentava já fazer a abordagem oncológica de cara e tudo, e depois discutindo muito, e até com muita insistência sua, inclusive, de bater no pé, de conversar com o pessoal lá e tudo, foi optado por fazer mais as colostomias, né? E para depois fazer um tratamento, fazendo toda essa linfadenectomia assim, completa para ter o tratamento ótimo para o paciente, né? Me fez lembrar bastante essas discussões que a gente teve. Jair, quer fazer algum comentário a respeito? Igor. Só comentar que a cirurgia hoje de excisão total de mesocolo é bem mais complexa, sabe? Hoje em dia, acho que a curva de aprendizado para fazer cirurgia é uma curva assim, um pouco mais demorada. Acho que o cirurgião, bem mais, um proctologista, cirurgião, oncólogo já mais com experiência, vai dominar essa técnica, mas tem um estudo danês, hoje em dia é muito controverso ainda, sabe? Mas tem um estudo danês do 2014 que já demonstrou que pacientes que foram feitos na excisão total de mesocolo em comparação com a excisão standard, teve já um aumento de sobrevida livre de doença em 4 anos. Mas, assim, hoje em dia é controverso, mas esse estudo que eu estou falando era mais para pacientes que tinham um diagnóstico de um estágio precoce, estágio 1 a 3. Então, hoje em dia, por exemplo, pacientes com estágio 4 não se vê benefícios de uma excisão total de mesocolo. Também tem aqui o grupo da Angelita. Eles, por exemplo, fazer rotina, são completas de mesocolo, de rotina. A paciente com T2 já fazer rotina, são completas de mesocolo. Mas, assim, eu acho uma cirurgia muito bonita, mas é uma cirurgia que tem, assim, uma curva um pouco mais, assim, demorada, uma cirurgia complexa, que tem muita morbidade também. Mas, assim, acho uma cirurgia muito bonita, que eu acho que mais na frente, com novos estudos, provavelmente vai ter melhores assim, resultados, melhores avanços. Já os japoneses demonstram alguns estudos, mas o japonês sempre demonstra coisas que eles querem demonstrar, é questão deles, né? Mas, assim, é uma cirurgia muito bonita. Quem teve a oportunidade de assistir vai ver que é uma cirurgia muito bonita, a dissecção dos vasos, tudo. É uma dissecção muito difícil, muito complexa, que tem que ter muito cuidado. Mas, assim, é bem difícil, viu?
Eu quero aproveitar para poder falar isso que o Jairo disse, porque, afinal de contas, né, a gente não pode pautar, né, a discussão científica somente no contexto prático, né? A partir do momento em que se observou a medicina baseada em evidências, assim, dados, você começa a ter, no histórico prévio das ressecções, resultados e nas perspectivas futuras a mesma coisa. Então, antes, por exemplo, eles começaram a pegar todas as ressecções que tinham, com e sem a presença da face mesorretal. Ótimo. Essa é uma forma de você ter uma ciência aplicada? Sim. A partir do momento em que você conseguiu estabelecer esse marco, depois você consegue, na experiência dos serviços, estratificar isso ainda mais. Para que se pense a curva de aprendizado, a mesma coisa, né? As vantagens que a gente tem em alguns serviços como o Japão, alguns serviços dos Estados Unidos e Europa, é a centralização e a forma protocolar com que você vai pautar o tratamento e o aprendizado do cirurgião. A cancerologia cirúrgica mundial, né, assim, as especialidades cirúrgicas, sobretudo a cirurgia oncológica, fez uma pesquisa com vários centros envolvendo formas diferentes de abordagem, de se lidar, igual, por exemplo, foi dita aí a condição do Japão, que ama fazer uma D3 num tumor de cólon ascendente, por exemplo, enquanto os americanos não tratam isso com a mesma situação. Tudo bem, mas independente disso, para que você tenha uma ressecção ótima ou subótima, há necessidade que você tenha um cirurgião treinado. E isso que o Jairo estava dizendo é o seguinte: o treinamento ele está para o resultado. Tem uma campanha que foi feita 2, 3 anos atrás pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, em que falava procure um cirurgião oncológico, e aí, claro, né, com as referências das subespecialidades, pois a cirurgia oncológica ela terá seu prognóstico intimamente ligado à experiência do cirurgião oncológico. Então, o fator de prognóstico, de bons resultados, de bons números, de situações em que as diversidades outras se apliquem. Então, quando você está testando um grampeador, quando você está testando um robô, quando você está testando que um serviço possa ser foco para você tratar exclusivamente uma situação, se você não tiver o treinamento adequado, não adianta. Não adianta. Quando eu comecei a residência de cirurgia oncológica, em que o robô era uma realidade muito distante, mas o vídeo era uma situação recorrente, assim, o Japão lançou um estudo e a nossa preferência por estudar, porque eu tenho um chefe, um ex-chefe da cirurgia oncológica, quem conhece lá no Luxemburgo, o Dr. Seiji Miyata, e ele sendo japonês, ele tem uma predileção sempre por esses dados, apesar de, para que você estabeleça os resultados, como o Jair falou, eles veem muita questão do que eles querem informar, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma anatomia completamente diferente da nossa, assim. A dissecção do mesorreto e a linfadenectomia na gastrectomia é muito mais fácil no japonês, não se sabe por quê, assim, eles têm uma arquitetura biológica molecular completamente diferente, mas eles fazem tudo isso por isso, sabe assim, para poder ter essa reserva e acreditar num bom resultado, com protocolos e, ao mesmo tempo, acompanhamento do paciente, acompanhamento do cirurgião e da técnica. Então, eles falavam que você precisava de fazer eram números assim aleatórios, mas por contas normais, 88 colectomias direita aberta, mais ou menos 56 colectomias esquerdas abertas, depois de ter feito as 88 direita aberta, para você começar a curva de vídeo. E para o vídeo você precisava, para ter segurança, mais de 97 da direita e mais de 120 e tantas pela esquerda. Por que isso, né? Porque os caras têm que numerar uma situação para se oferecer bons resultados. Então, quando a gente fala a respeito dessa circunstância, a Débora citou uma coisa que eu acho que é muito interessante. Uma pequena informação, em que pode ser que não signifique tanto, como já falou, hoje em dia o T4, você não tem tanto benefício em poder fazer qualquer tipo de ressecção R0 ou mesmo qualquer tipo de situação, porque você sabe que vai ter algum tipo de metástase, angiolinfática, invasão neuronal, mesmo que não tenha linfonodo ali visível, a metástase à distância é quase que 100% garantida. Mas a forma de você mudar um pensamento a partir de um T4, que poderia ser feito por qualquer outro cirurgião que não tivesse tanta experiência, porque para você pegar um T1, N0, M0,
A chance de você poder pensar na segurança do cirurgião, que indica neoadjuvância, como eu falei aqui, entre eu, Diego e Miranda, e depois ressecar e ter uma recidiva, tudo isso fez parte de um protocolo que a gente entrou para o aprendizado e que as respostas elas são muito positivas. Enquanto o T4, necessariamente, você não precisa de ter isso tudo. Mas pensando no que a gente vai gerar de dado, experiência para o profissional, resultados dos tratamentos com quimioterapia, biologia molecular, radioterapia. Se você pega um T4 hoje, por exemplo, que a experiência ou a disparidade do treinamento é muito grande, e você fala no serviço de urgência, faça apenas uma colostomia e encaminhe para o tratamento, você pode ser que não está preconizando naquele momento um tratamento que vai ser curativo ou você vai aumentar a sobrevida do paciente. É claro que assim, se você se arriscar a fazer depois uma citorredução, mas eu não estou dizendo disso. Estou dizendo o seguinte, ao invés do cara chegar lá e fazer na urgência, no contexto da obstrução, uma colectomia ou uma retossigmoidectomia por um T4, e ele faz uma colostomia, entrega para o serviço de oncologia, em que tem o cirurgião, o oncologista clínico e o radioterapeuta experientes, e podem oferecer alguma coisa para o paciente, ele não está oferecendo somente uma sobrevida para o paciente. Ele está oferecendo o que mais com isso? Avanços técnicos, tecnológicos, curva de aprendizado, experiência com medicação, protocolos, assim por diante. Então, tenham isso na cabeça, porque por mais que pareça que isso é uma bobagem, quando você faz isso, ainda que tenha conflito de interesse, a gente está fazendo com que a curva de aprendizado de outras segmentações, inclusive científicas, possam acontecer, né? Bom, vamos dar continuidade. Agora a gente vai para mais um artigo da noite do Luan. Luan está me devendo entregar ainda a folha de rosto da apresentação dele. Luan, você me escuta? Estou escutando, chefe. Já vou enviar a capa do trabalho. Só um segundo. Vamos lá. Aparecendo? Boa noite, eu sou o Luan, sou o R2 do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco de Assis. Tenho como chefe de Serviço de Cirurgia Geral o Dr. Marcelo Girundi, coordenador do Programa de Residência Médica, o Dr. Rodrigo Fari, e como chefe da Cancerologia Cirúrgica e do Programa de Educação Continuada, o Dr. Igor Michalik. Essa noite a gente vai falar sobre um capítulo de terapia neoadjuvante no câncer retal, né? É um capítulo também bem recente, publicado agora também em 2022. E ele introduz esse capítulo trazendo alguns dados relevantes sobre a prevalência importante do câncer, não somente o retal, mas o coloretal como um todo. Ele menciona que o câncer coloretal é o terceiro câncer mais frequente diagnosticado em todo o mundo e é a quarta causa de morte relacionada ao câncer no mundo. A estimativa global de 1,6 milhões de pacientes com câncer coloretal são diagnosticados todo ano, sendo que pacientes com câncer retal correspondem a 28% de todos os casos nos Estados Unidos e 35% na Europa. Ele ressalta também, já na introdução, o desafio que é o tratamento do câncer retal localmente avançado devido à complexidade da anatomia pélvica. Dentre essas, ele destaca a proximidade com o esfíncter anal, a relação das estruturas vasculares e nervosas e, obviamente, o espaço pélvico limitado, né? Nesse artigo são explorados diferentes regimes de terapia neoadjuvante disponíveis e comparados benefícios e toxicidades associados. Nessa tabela a gente tem os dados comparativos de vários estudos de diversos lugares diferentes, em que ele compara os dados de sobrevivência geral e do tempo livre de doença, e a recorrência local associada a algumas intervenções neoadjuvantes comparadas com o tratamento definitivo, que seria, no caso, o tratamento cirúrgico, né? É observado que o tratamento neoadjuvante para o tumor retal avançado melhorou o controle local e também a preservação do esfíncter, que é uma das morbidades mais importantes associadas à ressecção desses tumores, né? Foi observado também que o tratamento neoadjuvante multimodal, utilizando a radioterapia com ou sem associação da quimioterapia sistêmica, está associado a uma taxa de recorrência local de 5 a 7% e uma sobrevida global de 65%. O tratamento neoadjuvante padrão seria a abordagem cirúrgica clássica, padrão para esses tumores, é a excisão total do mesorreto, como já foi mencionado, né? Corresponde a uma excisão em bloco do reto, tecido adiposo e linfovascular circundante.
À medida que esse tratamento foi sendo empregado, as taxas de recorrência local diminuíram constantemente e, para aumentar ainda mais as taxas de controle, foram empregadas duas modalidades de terapia neoadjuvante. A primeira é a radioterapia de curso curto, onde são empregadas 5 doses de 5 GY de radiação ionizante, totalizando 25 Gray de radiação prévias à excisão total do mesorreto. O estudo que mais deu suporte à aplicação dessa neoadjuvância, que ele cita no artigo, é o estudo Dutch Colorectal Cancer Group Trial, que evidenciou uma redução de 8,2% para 2,4% na taxa de recorrência local, sem adição de maior morbidade evidenciada. E ele também sugere que o maior benefício para os tumores localizados que apresentam maior benefício para os tumores localizados no reto médio e no reto baixo. A segunda neoadjuvância mencionada é a quimiorradiação de longo curso. Nessa é empregada uma quimiorradioterapia de longo curso padrão, que consiste numa carga de radiação um pouco maior, de 5.040 Gray de radiação, empregadas em 28 frações por um período médio de 6 semanas. E a sensibilização com fluoracil e capecitabina durante a radioterapia, né? Após isso, a cirurgia é realizada entre 8 a 12 semanas. Essa abordagem foi estudada nesse estudo alemão, que evidencia uma superioridade do emprego da neoadjuvância, com melhor controle local e maior taxa de preservação esfincteriana. Uma outra característica interessante desse estudo é que, apesar de não ser o foco, foram identificados alguns grupos que eles chamaram de bons respondedores à terapia adjuvante, com a melhor evolução da doença. Em comparação, a radioterapia de curso curto e a quimiorradioterapia de curso longo, ambas demonstraram resultados semelhantes em sobrevida global, recidiva local e complicações cirúrgicas. Então, foi feito um ensaio comparativo de pacientes com câncer retal de estágio clínico T3 e T4, né, que são aquelas que já invadem a muscular própria, para a serosa, no caso, para receber o pré-operatório com a radioterapia, com e sem a quimio concomitante antes da cirurgia, seguida de quimioterapia adjuvante, e eles perceberam que as taxas de recidiva local foram menores nos grupos do curso longo, com 7,6 versus os grupos de radioterapia de curso curto, com 22,4, sugerindo que o fluoracil ajudou a reduzir as taxas de recorrência local da doença. Ele traz também o conceito de terapia neoadjuvante total. Esse conceito faz referência ao uso de radioterapia de curso curto ou quimiorradioterapia de curso longo e a dose adjuvante completa de quimioterapia como parte da neoadjuvância. Foi proposto que essa terapia adjuvante total pode ter capacidade potencial de reduzir o risco de recorrência sistêmica e aumentar as taxas de resposta patológica e clínica, além de aumentar a chance de preservação de órgãos em pacientes selecionados. Uma dessas bases que justificam essa proposta foi o Memorial Group Sloan Kettering, uma coorte retrospectiva de 608 pacientes, na qual metade recebeu a neoadjuvância total, com uma taxa de resposta completa de 35,7, sem diferenças na sobrevida global ou metástases à distância, com uma melhor adesão e fechamento precoce da ileostomia em alça como resultados. Embora a neoadjuvância e a cirurgia façam parte do padrão do atendimento no paciente com câncer retal, a combinação de ambos também está associada a uma morbidade significativa de até 30%. Essas complicações pós-operatórias, entre essas complicações estão as fístulas anastomóticas, sepse e a necessidade de ostomia temporária ou definitiva, além de sequelas tardias, como a Michelle também mencionou no trabalho dela, como a disfunção intestinal, sexual e urinária, que acabam afetando a vida social desses pacientes. Em resumo, ele traz que o tratamento do câncer retal localmente avançado é um desafio e a terapia neoadjuvante melhorou o controle local pelo uso adequado da radioterapia neoadjuvante, técnica cirúrgica correta, como o Dr. Jário mencionou também, e a quimioterapia. No entanto, a neoadjuvância ainda não comprovou uma melhora significativa na sobrevida global e está associada a uma toxicidade e sequelas tardias que podem terminar a prejudicar a qualidade de vida dos pacientes. A terapia neoadjuvante total pode reduzir a probabilidade de metástases à distância, introduzindo a quimioterapia sistêmica no início do tratamento, aumentando a resposta completa do tratamento, né? A terapia neoadjuvante total pode dar ao paciente uma chance de preservação dos órgãos, reduzindo a morbidade, sem comprometer os resultados em pacientes selecionados. Obrigado.
Luan, emenda seus comentários uma vez. Chefe, o artigo é muito interessante, é um capítulo, na verdade, muito interessante, que ele vem comparar duas modalidades de neoadjuvância, né? Uma que ele chama de curso curto e a outra de curso longo. Foi visto que, na verdade, o emprego da neoadjuvância melhora bastante o prognóstico desse paciente, porém, ele não evidenciou, também não sei se era o foco do artigo, né? Um aumento na sobrevida global desses pacientes em comparação com os dois tipos de neoadjuvância, né? Em um, ele empregava uma carga de radioterapia bem mais densa, de 5.040, dividida em 28 frações. E nessa em que ele empregou essa carga maior de radioterapia com a quimioterapia, teve uma resposta ao tratamento cirúrgico mais efetivo, né? Ele não menciona também no artigo, mas a gente sabe que é de suma importância, como a gente estava discutindo anteriormente, a proximidade que o cirurgião tem, né? Porque, na verdade, a excisão total da face mesorretal é o que vai deixar o paciente livre da doença ou não no final do tratamento, né? Então, achei um artigo bem interessante, é bacana a gente ver essas coisas diferentes, assim, para a gente entender que não sai da cachola de alguém do nada e que tem um emprego baseado em evidência, né? Certamente, e aí a gente volta, né, no mantra que eu estava falando, da importância de você criar não somente evidências, como dados, né? Jairo, quer comentar alguma coisa antes da gente ir para o último artigo? Quero. Só comentar que, primeiro, o tratamento de neoadjuvância, que é um novo tratamento, né? O TNT, que seria a neoadjuvância total aplicada antes da cirurgia, tá tipo uma revolução agora, né? Tem aqueles cursos de short course, long course, tem estudos recentes que saiu ano passado, né? Que é o Rapido, o OPRA, cada um demonstrando coisas diferentes, mas assim, no final, nenhum dos dois demonstrou melhoras de recidivo, melhoras de sobrevida global entre os dois, mas, sobretudo, para enfocar que o reto hoje em dia tem muitos novos, assim, ideias de tratamento, né? Tem um TNT, tem um short course, tem um long course, que tem quimioterapia de indução, quimioterapia de consolidação. Hoje em dia, o tratamento de reto é praticamente um reto para os cirurgiãos, para os médicos. Tem várias opções de tratamento, cada uma demonstrando benefícios, uma mostra benefícios que outra, short course, que evidenciou já melhoras dos 7% de metástase distal, melhora a tolerância, não evidenciou dificuldade para a cirurgia, o long course demonstrou uma melhora da resposta patológica completa. Então, hoje em dia, assim, para o tratamento de reto, a gente sim tem várias opções. E isso também queria enfocar para que o tratamento de reto sempre tem que ser decidido o tratamento com uma equipe multiprofissional, cirurgião, oncologista, radiologista, inclusive, e radioterapeuta também, porque ele vai decidir quanto, que a dose que precisa, se é meio um short course, um long course. Então, hoje em dia, para o tratamento de reto, a gente tem muitos tratamentos e, sobretudo, bastante evidência, né? Pode falar, Luan. Eu queria perguntar porque ele não menciona